Todo espírita iniciante, quando chega numa casa espírita, é importante que ele busque entender algumas colocações que tem na doutrina, que é importante nós fazermos o estudo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, a Gênese. No caso, o que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco, mas é importante que a gente também o estude. Porque no que é o Espiritismo vai ter muitas perguntas e respostas importantes para quem está iniciando. Então isso aqui é um estudo que nós estamos mostrando, apenas divulgação de livros, importantes para a leitura de quem está iniciando a doutrina espírita, para aquele que quer conhecer a doutrina espírita. Então, vamos observar os livros que estão aqui. Então, a doutrina espírita é uma luz em nossas almas. Isso é importante que a gente deve frisar sempre. Aí ele está como espíritas iniciantes, como recebê-lo na casa espírita, porque esses slides foram tirados de uma palestra que nós estamos elaborando. Então, primeiro, a doutrina espírita tem como necessidade que nós nos orientemos. Então, tem que ter alguém na casa espírita para orientar quem está chegando. Precisamos de termos disciplina e entendermos melhor determinadas condições que a vida nos oferece. Trabalhar com mais solidariedade por os que sofrem, e às vezes o que sofre é o nosso colega de tarefa. O estudo, sempre temos que estudar, por isso nós estamos mostrando esses livros aqui. Perseverança na tarefa, perseverança no estudo, compromisso com o bem, união de sentimentos, fé naquilo que nós estamos fazendo, e que a fé a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e necessidade de todos de se espiritualizarem. Todos nós temos essa necessidade de nos espiritualizar, nós temos a necessidade de aperfeiçoar nosso espírito, assim como nós temos necessidade de estudar e aprender para a vida do dia a dia. Para você ter um curso superior, você tem que passar pelo primário, que hoje já mudou de nome, né? Na nossa época era primário, o que é o ensino fundamental, depois o ensino básico, né, que é de primeira a nona série, depois o ensino fundamental, aí depois nós vamos escolher um vestibular que vamos fazer, uma prova com o Enem, vamos escolher uma cadeira para a gente fazer a faculdade. E ali nós teremos que estudar para aperfeiçoar. Da mesma forma, na doutrina espírita, ninguém vai nascer sabendo. Uns vão ter mais ou menos facilidade de aprender, mais ou menos aptidão de aprender, mas todos teremos necessidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, e a solidariedade é um grande passo para que a gente faça isso. E aqui temos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, que é compartilhando experiências para melhor servir. Eu acho que é uma frase que define muito bem esse trabalho maravilhoso que a equipe do Divaldo, da Casa do Caminho, fizeram. Depoimentos de pessoas com muita experiência da área mediúnica, pessoas que conviveram com o Divaldo, então trazendo para nós informações importantes. Então vamos aos livros. Consciência e Mediunidade. E aqui são frases que nós colocamos sobre o livro, que é aquilo que a gente, ao enxergar consciência e mediunidade, o que eu entendo disso ali? Você sabe o que é ser médium e para que serve ser médium? Então nós temos que ter consciência da importância da mediunidade e consciência da responsabilidade do médium. Então esses são pontos básicos que ao longo da vida nós vamos aprendendo a valorizar, aprendendo a respeitar, mas nós temos que saber construir na mediunidade um campo de trabalho para servir aos espíritos e aos homens. Mas lembrando que esse servir deve ser uma forma caritativa, uma forma gratuita, e observar bem os princípios que tem no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, portanto, ele está no início, ali as obras básicas, é o livro essencial para quem quer estudar a mediunidade. Então, esses livros aqui servem para quê? Como auxiliares para quem está iniciando na doutrina espírita. Mas eu não li o Livro dos Médiuns ainda. Eu posso ler Consciência e Mediunidade? Pode e deve, porque é um livro mais fino, vai te chamar mais atenção. Vai te facilitar como você não tem o hábito de ler. Mas todos nós temos que procurar fazer esse aprendizado. Vivência mediúnica, ela nos reporta algumas reflexões importantes. Como você vivencia a prática mediúnica? Ela serve para te ensinar o que na sua vida?
Então, quando você está dentro da reunião mediúnica, você tem um conjunto de responsabilidades, um conjunto de possibilidades e também um conjunto de aprendizado. No seu dia a dia, o que isso está trazendo de bom para você? Como que você vivencia essa mediunidade? Você respeita a si mesmo? São pontos que nós temos que fazer de reflexão. Reuniões mediúnicas. Para que servem as reuniões mediúnicas? Como você se prepara para ela? Bom, a reunião mediúnica serve para o diálogo entre os encarnados e os desencarnados. Dentro desse diálogo vai ter várias possibilidades, vários caminhos, e nós temos que também ter um outro entendimento para ela. Quando eu estou dentro da reunião mediúnica, o que eu me proponho a fazer, o que eu me proponho a realizar ali dentro? Como eu me proponho a trabalhar dentro dessa reunião mediúnica? Isso é importante para nós, porque a forma com que eu vou lidar com cada situação dessa é importante para que eu mude muita coisa na minha vida e tome consciência de outras responsabilidades. Se a gente sabe e vê ali, sabe porque estudou, e ver na prática os espíritos se comunicando sobre o seu sofrimento e o tipo de vida que eles levaram, ou total ignorância, nem está sofrendo porque está em total ignorância de que é um espírito, do que está sendo um espírito. Então esse momento é para que nós entendamos que nós temos que mudar alguma coisa na nossa existência, fazer alguma coisa melhor para a nossa vida. E, portanto, aí outro detalhe. Como você se prepara para ela? O dia anterior de uma reunião mediúnica, nós temos que ter vários cuidados, principalmente com a nossa alimentação. E no dia da reunião mediúnica, normalmente as reuniões mediúnicas são à noite, então nós temos que ter um cuidado especial até chegarmos naquele ponto em que precisamos estar bem preparado mentalmente e fisicamente. Porque se nós estamos bem preparados fisicamente, a espiritualidade tem como usar os nossos fluidos de uma forma melhor, como melhor aproveitar os nossos fluidos. Aí as pessoas falam assim: você tem que se preparar moralmente. Você tem que se preparar moralmente todos os dias. Todos os dias você tem que se preparar moralmente. É o trabalho que a doutrina espírita espera que seja o mínimo que nós façamos. No caso, na véspera da reunião mediúnica, como cada um aqui tem a necessidade de determinados alimentos, então vamos evitar determinados alimentos no dia da reunião mediúnica. Por exemplo, café, refrigerante, carne, fumo. Aliás, fumo e álcool não é alimento, né? É vício. Tem que coibir esse vício no dia, para que a gente esteja realmente em melhores condições de ajudar a espiritualidade. Qualidade na prática mediúnica. Para quê? E o que é qualidade na prática mediúnica? Ela serve para quê em sua vida? Qual o seu objetivo dentro dela? Então, todo mundo quer entrar na reunião mediúnica. Agora, observar a qualidade que a gente está entrando. Moralmente, a condição é inquestionável. Mas, fisicamente, a gente está entrando lá com o organismo mais limpo, evitando determinados alimentos, como já falou antes, café, chocolate, que é importante não usar no dia da mediúnica, carne, alimentação química, refrigerantes, bebidas químicas, e o fumo e álcool. O espírita tem que tomar consciência de que isso é um vício extremamente nocivo para o físico e para o perispírito. Então é uma situação que deve ser evitada incondicionalmente, faz parte da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. E disciplinar a ingestão de determinados alimentos. Alguns eu nem considero alimento, porque são muito tóxicos, como o caso, entendo eu que ele seja tóxico, o refrigerante, porque é uma coisa muito artificial, muito química. Eu particularmente não gosto, minha família não gosta desse tipo de bebida. E a carne, tem que ser muito moderada o consumo de carne pelos médiuns, porque o médium vai estar sempre precisando de doar fluidos. Comer com moderação. E na véspera, evita comer a carne, pelo menos isso, que você vai doar melhores fluidos, vai produzir melhor no seu trabalho.
E no dia seguinte, coma com moderação. Sempre, tem até um provérbio chinês, você nunca se arrependerá de ter comido pouco. É importante que o médium entenda isso. Atendimento fraterno. Então, para quem está iniciando na doutrina espírita, esse atendimento é fundamental. E ele serve para quê? O que é atendimento fraterno e para que serve? Quem deve fazê-lo? Quando você chega na casa espírita, você tem que entender, se você lembrar da primeira vez que você chegou, quando você vem de uma outra religião, vai ali conhecer, é de suma importância a forma com que você é atendido. Porque muitas pessoas olham e falam assim, poxa, mas ninguém nem falou boa noite comigo. Então deve ter alguém preparado para atender. E quem é essa pessoa? São pessoas mais experientes na casa, pessoas que saibam lidar com o público e tenham uma certa facilidade para lidar com o público. Ou seja, tem que ser aquelas pessoas que têm mais aquele elan de saber lidar com as pessoas. E além do mais, todos nós devemos treinar a lidar com as pessoas. Recentemente eu fui visitar uma casa espírita e ao chegar lá, a pessoa me cumprimentou, uma senhora bem idosa, e me mostrou a casa com tanto carinho, falando da casa com tanto carinho, que eu falei assim, eu não tenho muito tempo para visitar casas, mas ali, eu saí dali com aquela vontade assim, eu tenho que voltar aqui visitar novamente. Fui visitar por uma questão de um trabalho que eu terei que fazer nessa casa, num certo evento, mas ficou tão aquela boa impressão, aquela impressão boa, gostosa, de que é tão bom vir aqui, eu voltarei aqui. Então nós precisamos de entender isso, nós precisamos de aprender a vivenciar essas possibilidades de tratar bem a pessoa. E não teve afetação nenhuma, foi simplesmente simplicidade e objetividade em estar ali mostrando a casa, falando sobre os trabalhos da casa, me dando a conhecer sobre a casa. Isso é de grande importância numa casa espírita. Estudando o Livro dos Médiuns, sendo o principal livro do planeta que nos ensina a lidar com a mediunidade, ele deve ser lido, estudado e debatido. Repetir aqui essa frase. Sendo o principal livro do planeta que nos ensina a lidar com a mediunidade, ele deve ser lido, estudado e debatido. No entanto, esse debate ali, a palavra, ou seja, é você debater com alguém que tem experiência, é você saber ouvir a pessoa que tem experiência, no meu entendimento, para que você se esclareça das suas dúvidas. Esse livro vai nos ajudar a estudar o Livro dos Médiuns. É importante dar um norte para nós. Mas são muitos livros. São necessários você estudar, você aprender como lidar com o mundo espiritual. Como você vai lidar com o além. Isso é de extrema importância para todos nós. Terapia pelos passes. O que é passe e para que serve? O passe tem técnica? Precisa-se de condições especiais para o passe? É importante a gente estudar. Normalmente, para quem está iniciando, prima-se pela maior simplicidade possível. Com o passar do tempo, você vai entendendo que você tem que aperfeiçoar. Tem um livro que chama O Passe Magnético, A Ciência Escondida. Eu não vou lembrar agora o nome dele, é uma falha minha. Mas no site Kardec e Espiritismo, que é o nosso site, tem lá livros espíritas. Então tem uma série de livros sobre o passe e tem lá esse livro que é a tradução que alguém pegou todos os textos do Mesmer ensinando sobre o passe e coloca ali a essência de como é para dar passe. Tem técnica? Tem. E quanto mais você usar a técnica, menos você perde energia. Isso que é o mais importante da gente falar. Embora, na maioria das vezes, as pessoas primam pela simplicidade. Faça com amor. Mas fazer com amor também tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai fazer com amor, vai fazer uma tremenda besteira. Imagine você chegar para trabalhar como enfermeiro numa sala de cirurgia, sem saber nem o nome daquelas ferramentas que são usadas ali durante uma cirurgia. Você chegar na oficina para consertar um carro, mas você não sabe nem como que liga um carro, nem onde bota o óleo no carro. Então, não tem que ter só o amor, tem que ter também conhecimento. Aprendendo com os espíritos. O que podemos aprender com os espíritos sobre o passe? Cada caso deve ser avaliado e este livro estudado.
Então, nós temos que procurar aprender a refletir sobre o passe, que é uma técnica extremamente importante. Quanto mais você usar técnica, e se você conciliar técnica, amor e disciplina, no passe você vai conseguir grandes frutos, grandes resultados. E aqui uma propaganda que a gente faz sobre a coleta seletiva. Então é importante a gente fazer uma coleta seletiva, porque nós temos ali a poluição do solo, a poluição dos rios. E por que a gente faz isso? Para conscientizar a todos nós a fazer essa grande caridade. Fazermos a coleta seletiva do nosso lixo doméstico, para evitar, que a gente vai ver um slide mais à frente, que cria-se bolsões de poluição, contaminando o solo e a água que você vai beber. A série André Luiz, um conjunto de 16 livros que relatam a experiência do Espírito André Luiz no plano espiritual. As experiências relatadas nos livros dão-nos importantes informações da situação de alguns espíritos no além, o que facilita o entendimento do trabalho nas reuniões de desobsessão ou nas reuniões mediúnicas propriamente ditas. É um curso de aprofundamento e entendimento espírita. Devo ler André Luiz antes ou depois da codificação? Eu li depois. Primeiro, como eu sou meio radical na disciplina, eu peguei e li todos os livros da codificação, mas não resisti à tentação de ler há 2000 anos e Nosso Lar, antes de terminar a codificação. Mas li os livros da codificação. Depois eu li toda a série André Luiz, repetindo os que eu já tinha lido, do Nosso Lar, para sedimentar mais aquelas informações. Então, com isso, a gente angaria informações importantes, conhecimentos importantes, mas não quer dizer que a gente vai deixar de conviver com os outros que ainda não estudaram a doutrina espírita. Então é importante fazer isso. Enigmas da Desobsessão, um livro que relata a experiência do autor em reuniões de desobsessão, onde ele aborda a prática e a interação da equipe física e espiritual e alguns exemplos desses casos práticos. É um livro de aprofundamento para quem já tem mais experiência na doutrina espírita, já convive mais tempo com a reunião mediúnica. E é um livro para ser estudado com muita moderação, com muita ponderação, porque cada caso é uma casa, cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência. Mas quando a gente compartilha a experiência, a gente aprende mais. Quando a gente estuda a experiência do outro, também a gente aprende um pouco mais. Diálogo com as Sombras é um livro sobre a teoria e prática das reuniões de desobsessão, onde ele elabora a prática e a interação. Ele aborda a prática e interação da equipe física e espiritual com alguns espíritos presos a conflitos íntimos milenares, ligados a organizações que se predispõem a fazer o mal por prazer de fazê-lo. Então é uma experiência muito rica do Hermínio Miranda e trouxe para a gente todas essas informações, revelando para nós um mundo de possibilidades que tem no mundo espiritual. E esse mundo de possibilidades é para a gente fazer o bem. Mundo de possibilidade de fazer o bem. Não fiquem presos, olha que coisa horrível, olha que perigo. Não, é uma oportunidade de a gente fazer o bem. Temos que ser profissionais quando estamos lendo, quando estamos estudando. Também mais um recadinho para você. O médium tem que se adaptar à ideia da caridade, e reciclar é uma coisa extremamente importante. Então nós temos que repensar o nosso consumo, recusar gastar demais, evitar consumo exagerado, até pelo sobrepeso, quando você consome demais comida, sai jogando qualquer coisa fora, desperdiçando papel, por exemplo. Reduzir a geração de lixo, de resíduo, da forma melhor, mais racional possível, você fazer essa redução. Reutilizar o que for possível reutilizar. E, logicamente, reciclar é a grande chave. Esses 5 R's, é importante que todos nós disseminemos essa ideia para termos um meio ambiente mais saudável. Relacionamento na casa espírita. Como estamos nos relacionando com os companheiros? Existe o grupo dentro do grupo? A sua tarefa pode ser visitada pelos colegas de outras tarefas? Lógico, essa tarefa aqui, quando se trata de reunião mediúnica, é um caso à parte. Mas grupo dentro do grupo não pode.
As pessoas têm aquela mania de fazer panelinha. Ah, porque acho que eu convivi com fulano em época para trás e era muito amigo dele porque eu gosto de estar nesse grupo. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa, mas não dá para conviver com fulano. Nós já fomos muito inimigos no passado. No passado, nós estamos no presente para construir um futuro. Se nós estamos no presente para construir um futuro, tem que existir respeito, solidariedade, cooperação, instrução, sermos amigos e sabermos que nós temos que ajudarmos uns aos outros. E dentro desse trabalho de reconstrução íntima, reconstrução de nós mesmos, é que estabeleceremos as bases para uma segurança dentro da casa espírita. Então o relacionamento na casa espírita tem que ser muito profissional e muito afetuoso, sem exageros, sem exageros e com muito respeito uns pelos outros e pela suscetibilidade e sensibilidade do outro. E também temos que saber perdoar incondicionalmente, porque tem pessoas que eles soltam a palavra sem perceber. Magoei, magoou? Não. Você tem que saber que essa pessoa falou alguma coisa, que você se sentiu incomodado porque você precisa de se modificar naquele ponto. E se você já se modificou, esclareça, graças a Deus, essa fraqueza eu não tenho mais. Temos que saber nos comportar, saber nos auxiliar mutuamente. Tem que ter respeito nas convivências. Não só na casa espírita, mas como em todos os locais onde o espírita está convivendo com pessoas, tem que existir o respeito humano e respeito pelo sentimento do outro, pela suscetibilidade do outro, pelas possibilidades do outro. Mas não quer dizer que, por respeitarmos, seremos omissos em orientar, em aconselhar. E é sempre bom quando alguém chega e nos dá um recado, porque evita que nós venhamos a cair em precipícios devido à invigilância que pode ocorrer com qualquer um, mas acima de tudo precisamos estarmos unidos em prol de melhorarmos-nos e melhorar o grupo. Olha que bonito agora, o aterro sanitário. Tem a chaminé, tem a impermeabilização do solo, tem o tratamento dos resíduos, que é aquele chorume que sai do lixão. Ou seja, ali a natureza está protegida, o leito de água, o lençol freático está protegido, vai evitar todos os tipos de contaminação, vai evitar a maioria das contaminações, reduzindo ao máximo possível essa contaminação do solo, do ar e do meio ambiente. Viu por que a gente estava dando um recado? Vamos nos instruir, vamos compartilhar essa ideia, reciclar sempre e consumo racional, um consumo que tenha por objetivo manter o nosso meio ambiente sustentável. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Alguém tem dúvida disso? E a Sagrada Doutrina Espírita nos dá essas bases. E também nos dá a base de que saúde e espiritualidade equivale a você se melhorar cada dia. E para isso nós temos o auxílio da homeopatia, que nos ajuda a nos tornar muito mais espiritualizados à medida que ela é usada corretamente para desintoxicar nossos corpos sutis onde está a doença. E, portanto, o futuro começa hoje. Como você vai querer estar amanhã? Vai querer estar melhor? Vai querer estar construindo uma vida melhor? Então, o futuro começa hoje. A homeopatia, a terapia para o futuro, não é para agora. Nós só temos que entender como que ela funciona para tirar os adoecimentos, para nos dar a saúde que precisamos. Olha que natureza maravilhosa. Você gostaria de sujar essa água? Você teria coragem de sujar ou contaminar, poluir esse ambiente? Claro que não, né? Uma água é tão limpa, um ambiente tão agradável, então que todos os nossos ambientes podem ser seguros. Então, coleta seletiva e reciclagem, a segurança do meio ambiente em nossas mãos. Vamos colocar essa ideia em prática, vamos incentivar nossos amigos, vamos fazer os nossos familiares, vamos agir de forma consciente para não sacrificarmos os nossos aterros sanitários. Nossos aterros sanitários eles têm que ser preservados, porque ele é caro. Então vamos colocar no lixo o que é lixo e vamos reaproveitar o que é reaproveitável. Alimentação e conduta ética e moral.
A alimentação, até para sua própria saúde física, ela deve ser moderada. Devemos saber usar as coisas mais naturais possíveis. E a conduta ética. Nós temos que entender que quando nós mudamos o nosso comportamento, nós começamos a desenvolver princípios adoecedores que irão nos levar a adoecer de verdade. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Porque vai estar ali, o bióforo. O bióforo é uma célula que ela faz a interface entre o corpo espiritual e o corpo físico. Nós temos uma palestra na internet explicando sobre o bióforo. E o bióforo mostra que o que a gente pensa contamina o nosso sangue, o que a gente come contamina o nosso perispírito via bióforo. A epigenética na ciência é um ramo da ciência moderna que estuda as mutações dos genes a partir do que você pensa e do que você ingere. Então, o que você pensa que você ingere e determinadas doenças vão fazer mudança na sua genética. Os alimentos, tem alimentos que fazem mal, a gente deve optar por alimentos mais naturais possíveis, evitar determinados produtos químicos e alimentação muito química, alimentação muito artificial. As doenças são geradas a partir desse conjunto de fatores e as DSTs são muito perigosas porque elas deixam marca no seu perispírito, no seu corpo físico, no seu perispírito, por essa encarnação e talvez para a próxima. Principalmente nós baseamos em nosso lar, quando André Luiz é esclarecido por Lísias que por ele ter adquirido a sífilis, ele arcaria com as consequências disso na encarnação seguinte. Vamos ficar bem atento em como nós cuidamos da nossa saúde, como nós cuidamos do nosso corpo, para que a gente não se adoeça de graça. Lembrando que a homeopatia vai ter meios, né, da gente desintoxicar nosso perispírito e assim termos mais saúde para as próximas encarnações, inclusive. Não só para essa encarnação aqui. E o Livro dos Médiuns é o livro fundamental para a gente ler, que é o Espiritismo Fundamental, o livro ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É o maior e mais completo manual de exorcismo. A gente colocou aqui exorcismo porque muitas pessoas não vão ter nem ideia do que é desobsessão, o que é dialogar com os espíritos, o que é doutrinação, esclarecimento, mas exorcismo ele entende. E se ele pegar para ler o Livro dos Médiuns, ele vai entender que é melhor esclarecer, é melhor conversar de forma mais doutrinária, porque você vai estar lá colaborando com a educação daquele espírito. Isso que é o fundamental. E no exorcismo, muitas das vezes, conforme a gente vai ver na doutrina espírita, vários relatos, eles apenas, às vezes, saem por alguns momentos, mas voltam depois e fazem coisas mais atrozes ainda, ou até se riem da situação do exorcismo, tal qual a gente vê nos filmes. O que é mediunidade? Como se lida com ela? Como os espíritos influenciam a nossa vida? Esses aí são tópicos que nós vamos estudar e vamos aprender no Livro dos Médiuns. Fé, trabalho, estudo e oração, o maior de todos os remédios. Então, esse quadrinho ali é para a gente ter sempre em mãos a todo momento. Fé, trabalho, estudo e oração. Está aí nossos livros, colabore conosco, entra no nosso site, Kardec e Espiritismo, ou CS Terapias, e você vai lá encontrar os nossos livros que vão dar o apoio para você entender a homeopatia, que é o caso dos 2 livros ali da esquerda, e os outros todos vão trazer informações para nós sobre como lidamos com as nossas dificuldades, como lidamos com as nossas imperfeições. Fique com Deus, fique com Jesus. Espero que esse estudo, aqui bem não é um estudo, é uma demonstração dos livros importantes para quem está iniciando a doutrina espírita, tenha sido útil para você. Aceitamos críticas e colaboração.